Mais uma vez, queridos, feliz sábado a todos. Que a paz do Senhor seja contigo e com tua família. Amém? Efésios capítulo 4, diz assim: E ele, Deus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. Nós falamos em novembro, quando estivemos aqui, dia 16 de novembro, sobre o dom profético, a parte teológica do dom de profecia, a importância do dom profético. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. E eu desafio você a se conectar com Deus e com a mensagem. Falamos aqui, da última vez que estivemos aqui em novembro, sobre o dom profético, que não é algo só da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as religiões praticamente defendem, direta ou indiretamente, o dom profético. O dom de profecia é Deus inspirar alguém, que essa pessoa, inspirada por ele, receba sonhos ou visões, ou é inspirada a escrever mensagens vindas de Deus para nós. Então, praticamente, queridos, todas as religiões manifestam essa crença. Por exemplo, não é algo só adventista, o catolicismo crê que ali três crianças, 3 adolescentes receberam visões, apareceu Fátima, e as meninas de Fátima receberam mensagens especiais vindas de Deus. Também a Igreja Católica crê que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho foram homens que foram inspirados por Deus para escrever, são pais da Igreja. E o que esses homens falaram vale tanto ou mais do que a própria Bíblia. As igrejas evangélicas todas creem no dom de profecia. Muitos pastores se dizem profetas ou defendem o dom de profecia e profetas dentro das suas igrejas. E há revelações e visões e mensagens e sonhos contínuos no mundo evangélico. Mas não só no mundo cristão, você vê, por exemplo, no islamismo, bilhões de pessoas creem em Mohammed como um profeta enviado por Deus e inspirou a escrever o Alcorão, que determina o estilo de vida dos islâmicos. Os espíritas também creem, de alguma forma, em mensagens, em entidades que vêm com mensagens especiais. Chico Xavier e outros espíritas receberam essas mensagens e outros continuam recebendo continuamente mensagens vindas do além e transmitem ao povo. A Igreja Adventista também crê no dom profético, e de especial maneira o dom profético de Ellen White. Mas quando a Igreja Adventista fala no dom profético, há uma rejeição. Mas o mundo inteiro crê do dom profético. Os hindus e religiões também modernas, como da nova era, creem em contatos com seres e entidades que vêm. Então, o dom profético não é algo novo para o mundo. Em Efésios, aqui como lemos, Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Isso aqui não é Antigo Testamento, é Novo Testamento. O dom profético é algo presente na igreja do Novo Testamento também. Não é algo que morreu no Antigo Testamento, Deus usar profetas, de maneira nenhuma. Mas o dom profético, ele tem a visão aqui, visa aperfeiçoar o povo de Deus e edificar a igreja. Esse é o papel importante do dom de profecia. 1 Coríntios, Paulo fala, uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. 1 Coríntios 14, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, o dom profético, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O dom profético edifica a igreja, é algo interno da igreja, num corpo de Cristo. O dom de línguas foi dado no início para impressionar os de fora. Não é um sinal de espiritualidade, era só um sinal para impressionar as pessoas.
O dom profético edifica e fortalece a igreja. Amós 3, estou revisando o que vimos no último sermão, a primeira parte, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não havendo profecia, Provérbios 29, o que acontece? O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aqui já está a característica de um profeta verdadeiro, guardar a lei de Deus. Moisés estabeleceu todos os princípios bíblicos que devemos seguir. Os outros profetas que vêm depois, vêm chamar o povo de volta a Deus e para guardar a lei de Deus. E para que o povo seja feliz e abençoado. Esse é o papel do profeta. Chamar o povo de volta à Bíblia e os princípios. O dom profético, será que ele é presente na igreja remanescente, ou seja, a igreja dos últimos dias, antes da volta de Jesus? A Bíblia é muito clara e diz que sim. Por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, citando o profeta Joel do Antigo Testamento, Pedro, no Novo Testamento, ele aplica o profeta Joel aos dias dele, mas também o texto se refere aos últimos dias. Pedro diz, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então o dom profético estará presente na igreja também nos últimos dias. Apocalipse 12, qual é a característica do povo de Deus no final? Segundo Apocalipse capítulo 12, que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E segundo o próprio livro de Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito ou o dom de profecia. Então, claramente, o povo nos últimos dias é um povo que vai guardar os mandamentos de Deus e ter o dom profético. Jesus diz em Mateus capítulo 7, por exemplo, acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus não disse cuidado com profetas. Não, cuidado com os falsos, porque vai existir o dom profético verdadeiro. Agora, pensa bem, quando surge um profeta, se ele é verdadeiro, ele é um instrumento de quem? De Deus. Agora, se ele é um falso profeta, ele é um instrumento de quem? Do demônio, de Satanás. O profeta verdadeiro é um instrumento de Deus. Um profeta falso é um instrumento do inimigo. Não tem outro caminho. Ou uma pessoa fala de Deus, ou ela vem do outro lado. Agora, veja bem, atribuir a Deus uma obra que o demônio está fazendo através de um falso profeta é um terrível erro. Se um falso profeta está falando e a gente atribuir o que ele está falando a Deus, é um erro. Agora, do outro lado, atribuir ao demônio uma obra que Deus está realizando através de um profeta verdadeiro, é um terrível pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está inspirando o profeta verdadeiro. Quando se fala em profeta, alguém se diz profeta, a gente tem que ter cuidado em dizer se é falso ou se é verdadeiro. Por isso que a gente tem que saber na Bíblia as características do verdadeiro profeta, para a gente aplicar essas características na pessoa que está dizendo passar por ser uma profetisa. O profeta, eu lembro em 2020, uma pessoa surgiu na internet dizendo que recebeu mensagem de Deus que Jesus ia voltar dia 1º de abril de 2020. Já contradiz a Bíblia, porque a Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe. Está na cara que é um falso profeta. Característica do profeta verdadeiro. Quais são? Primeiro, profecias devem se cumprir e as suas afirmações devem ser verdadeiras. Segunda característica, profeta deve estar em harmonia com a Bíblia e nunca contradizê-la. Um profeta não vai inventar nada novo. Não existe novo evangelho. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, se eu voltar um dia aí pregando para vocês outra coisa diferente do que eu já preguei, considere-me um maldito. E se um anjo de Deus descer do céu e pregar para vocês outro evangelho, não é dele. Considere o maldito também. Não existe, não se pode contradizer a Bíblia.
Outra característica, o profeta deve levar as pessoas a adorar a Deus de maneira correta. Levar o pecador a amar e obedecer a Deus e sua palavra deve elevar a palavra de Deus como única regra de fé. Né? Isaías capítulo 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, a salvação. Então o profeta, queridos, ele guarda e ensina a guardar toda a lei de Deus, não somente parte dela. O próprio Jesus disse: não penseis que eu vim revogar, anular a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. Então, outra característica, Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, o que é verdadeiro. João vai dizer: provai os espíritos. Se a pessoa fala inspirada pelo Espírito Santo ou inspirada pelo Espírito de Satanás. Provai os espíritos. Então, como é que você vai saber se o profeta é falso ou verdadeiro? Você tem que provar, aplicar, ler, ver o que a pessoa está falando e comparar com a Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos, então, que Ellen White foi uma pessoa que falou inspirada por Deus. No início da minha trajetória cristã, eu mencionei aqui no mês passado, eu tive dificuldade no início em aceitar. Mas logo que eu comecei a ter contato com o dom de profecia, eu fiquei maravilhado e entendi que cada vez que eu lia, eu me aproximava mais da Bíblia, me aproximava mais de Deus. Então hoje, eu não tenho dúvidas sobre o dom profético na igreja adventista do sétimo dia. Ellen White, ela diz: não tenho nenhuma pretensão, ela escreveu em 1896, somente que fui instruída de que sou a mensageira do Senhor, de que Ele me chamou da minha mocidade para ser uma mensageira, para receber a sua palavra e para dar uma mensagem clara e determinada no nome do Senhor Jesus. Em nenhum momento ela se diz ser profetisa. Nós entendemos que ela é, mas ela não diz. Ela diz que é uma mensageira de Deus. Uma mensageira que foi usada por Deus para trazer mensagens para edificar a igreja, principalmente na sua formação. E ela esteve entre os pioneiros, nunca foi líder, a chefe da igreja. Não aceitou nem mesmo o título de pastora. Ela tinha o entendimento que ela foi chamada para ser uma mensageira de Deus. Questão aqui, queridos, de autoridade e inspiração. Existe um fake news na internet, notícia falsa, de que a igreja adventista tem Ellen White e seus escritos com a mesma autoridade do que a Bíblia. Isso é fake news e é crime. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que ela e seus escritos têm a mesma autoridade da palavra de Deus. Não cremos nisso. Ela mesma diz: a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para dar vigor à mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. E ela continua: se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam a grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter, uma firmeza de propósito que raramente se vê nesses últimos tempos. Está no livro Fundamentos da Educação Cristã. E ela continua: a Bíblia, e a Bíblia tão só, deve ser o nosso credo, nosso único laço de união. Todos que se submeterem a esta santa palavra estarão em harmonia entre si. Ela continua também, lá nos primeiros escritos, página 78, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Nela, na Bíblia, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. O Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Então dizer que nós cremos que Ellen White tem a mesma autoridade é um erro. Nenhuma
doutrina ou das 28 crenças da Igreja Adventista é fundamentada nos escritos de Ellen White, mas sim nas Sagradas Escrituras. Então é um fake news dizer que nós colocamos Ellen White no mesmo patamar de autoridade da Bíblia. Ela mesmo diz que não. Agora, existe outra palavra que as pessoas não entendem, que é inspiração. Nós cremos que Ellen White tem a mesma inspiração dos profetas bíblicos. Não existe profeta na Bíblia que foi 50% inspirado. Ah, não, esse aqui é 20% inspirado. Oh, não, esse aqui é 100% inspirado. Não existe isso. Ou o Espírito Santo inspirou, ou não inspirou. Então nós cremos que ela foi 100% inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Mas, como ela mesma disse, a Bíblia é a autoridade suprema. E a Bíblia tão só. Os seus escritos e visões relatados nos últimos dias são para o conforto do povo, a educação, ajudar na educação, na correção e na edificação da Igreja de Cristo. Ellen White nasceu em 1827 e faleceu em 1915, ali nos Estados Unidos, né? Tem problema de ter profetisas na Bíblia? Não. A Bíblia está cheia de profetisas. Você tem profetisa Miriam, profetisa Débora, profetisa Ulda, profetisa Ana, no Novo Testamento. No Novo Testamento também as 4 filhas de Filipe. Nenhuma delas escreveu livro nenhum, mas todas foram usadas no seu tempo, trazendo mensagens importantes para a edificação do povo de Deus. Veja essa revista americana, chamada Smithsonian, assinada por milhões e milhões de americanos. Essa revista publicou, alguns anos atrás, as 100 pessoas mais significantes da história dos Estados Unidos. E mais importantes, que mais impactaram os Estados Unidos. Ali você tem pessoas como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King. Quem está lá? Ellen White. Reconhecida nos meios de comunicação dos Estados Unidos como uma pessoa importante, significante e influente, né? A Oxford University publicou, alguns anos atrás, um livro sobre a vida e o ministério de Ellen White. Se ela não fosse uma pessoa tão importante, tão significante, para que a universidade, talvez mais renomada do mundo, iria fazer um trabalho científico sobre a vida e ministério dela? A vida de Ellen White, da Igreja Adventista, ela passa por Guilherme Miller e o movimento millerita, que aconteceu na primeira parte ali do século XIX. Guilherme Miller, estudando as profecias de Daniel, começou a pregar então a iminente volta de Jesus e o iminente juízo investigativo. E nesse movimento surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também Guilherme Miller vai pregar nesta igreja metodista, onde Ellen White frequentava com a sua família. Nesta igreja, em 1840, ela vai ser batizada aos 12 anos. Aos 9 anos, ela recebeu uma pedrada de algumas crianças ali da escola e não conseguiu mais continuar na escola. Ela teve que parar, tentou, mas não conseguiu. Na 3ª série, ela vai parar de estudar. E na internet alguns vão usar isso para dizer que essa pedrada causou nela convulsões, e ela nunca teve visão, teve convulsões e alucinações. Tudo dela provém dessa pedrada. Mas a gente tem que analisar a sua vida e o seu ministério, né? A primeira visão que ela é relatada dela acontece em dezembro de 1844, logo após o desapontamento do movimento millerita. Ela estava na casa de umas mulheres, da casa de Elizabeth Himes, reunidas ali para estudar e orar juntas. E nisso ela teve a sua primeira visão. E ela relata o povo de Deus caminhando rumo ao céu. Lá no final do caminho estava Jesus. E todos que iam caminhando, o caminho era estreito. As pessoas que mantinham os olhos fixos em Jesus conseguiam caminhar sem cair. Todos que tiravam os olhos de Cristo iam caindo e ficavam pelo caminho. Essa é a primeira visão que ela teve. E essa é uma visão que acontece todos os dias.
Quantas pessoas não abandonam a fé e não abandonam Jesus porque alguém fez alguma coisa contra ele? Porque o pastor falou alguma coisa que não devia? Porque o irmão... E as pessoas vão desistindo da igreja e da fé. Nós temos que olhar para quem, queridos? Para Jesus. Se você tirar os olhos de Cristo, você vai afundar na fé, né? Você vai afundar na fé. A outra visão que ela teve e relatou também, do povo caminhando para o céu, levando todos os seus pertences e riquezas, né, em carroças, porque não tinha carro naquela época praticamente, né? E de repente o caminho ia ficando estreito, não dava para passar carroça, daí a pouco não dava para passar cavalo, daí a pouco não dava para levar nem mochila, nem nada. A pessoa chegava no final, somente Jesus e um abismo, e Cristo ajudava com a corda a pessoa a pular para a eternidade. Ninguém vai levar nada dessa vida. Valorize primeiro as coisas espirituais, e Deus vai cuidar de você até o final, não é? No início, Ellen White teve dificuldades, a igreja teve dificuldades em entender e aceitá-la como profetisa também. É normal, mas com o tempo, isso foi fortalecendo na igreja. Ela estudou até a 3ª série primária, teve cerca de 2.000 sonhos e visões, 70 anos de ministério profético, dos 17 até a sua morte aos 87. Escreveu cerca de 100.000 páginas. Uma moça, uma menina, que estudou até a 3ª série. E escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. E livros compilados em inglês somam mais de 100. E em português, 90 livros, onde pegam, dessas 100.000 páginas, pegam os assuntos e formam ali livros. Vários ela escreveu, e vários foram textos compilados e ajuntados sobre saúde, sobre educação, etc. Né? Conjunto de características de um profeta verdadeiro, como nós falamos aqui. Será que batem com Ellen White? Vamos analisar. Primeiro, profetas na Bíblia recebem revelações sobrenaturais e sofrem fenômenos físicos. Isso aconteceu com ela, né? Teve cerca de 2.000 sonhos e visões. Os profetas na Bíblia não respiravam. Certa vez, em visão, a igreja chamou médicos para examinarem ela em visão, porque eles não viam ela respirando. O médico veio e relatou. Ela tem todos os sinais, está tudo certinho, só não respira, só não está respirando. Isso foi levando as pessoas a ter uma confiança maior em algo realmente sobrenatural acontecendo ali, né? Mantinha os olhos abertos, sentia fraqueza e recebia força sobrenatural, como todos os profetas na Bíblia. Certa vez ela segurou uma Bíblia durante 30 minutos, no alto. Abria a Bíblia apontando textos. E era uma Bíblia de cerca de 12 quilos. Aqui está uma réplica, mais ou menos, da Bíblia que ela segurou. Eu desafio pegar 2 mulheres aqui e segurar essa Bíblia aqui, que deve ter 1 quilo, 2 quilos no máximo. 2 mulheres juntas segurar por 30 minutos. Né? Eu desafio isso. Não vão aguentar por muito tempo. Mas algo ali, enquanto ela estava em visão, Deus estava por trás, confirmando a fé. Outra característica do profeta: profecias devem se cumprir e afirmações devem ser verdadeiras. O profeta bíblico, ele é chamado para edificar a igreja. Ellen White fez previsões, mas isso não é a base dos seus 100.000 páginas escritas. O profeta, ele vem para quê? Edificar, conduzir a igreja, mandar mensagens para correção, para que todos andem no caminho certo. E ela fez muitas afirmações também. Nós separamos algumas aqui. Por exemplo, algumas previsões e afirmações de Ellen White. Ela predisse que a casa publicadora adventista iria pegar fogo. Ela predisse em 1901. E que o hospital adventista lá de Battle Creek, juntamente com a casa publicadora de Battle Creek, iria pegar fogo. Iria pegar fogo porque eles estavam fazendo o que era errado. Publicando livros que não deviam. Principalmente de um médico chamado Dr. Kellogg. Você já viu no mercado sucrilhos Kellogg? Era um médico adventista. Ele e o seu irmão fizeram ali os sucrilhos e hoje a família está milionária e eles já ficaram também. Mas esse médico se desviou da fé.
estava ensinando o panteísmo, contrário à Bíblia. Então, eles não escutaram. No ano seguinte, Deus colocou fogo na casa publicadora e no hospital também, no hospital adventista. Né? E o corpo de bombeiros, no dia seguinte da cidade, relataram o seguinte: quanto mais água a gente jogava, mais fogo pegava. Parecia que estava jogando gasolina, né? Petróleo ali. Algo sobrenatural aconteceu. Depois o hospital foi reconstruído. O Dr. Kellogg foi na justiça e tomou o hospital para ele. Né? E saiu da igreja. E a igreja, então, resolveu não mais construir um hospital ali, mas começar a construir hospitais e clínicas em vários lugares do mundo. Né? Esse é o hospital adventista, que até presidentes de outros países foram ali. Era uma referência mundial na época. Ellen White vai predizer também o terremoto de São Francisco, em 1903. Ele fala da cidade de São Francisco e Oakland, que estavam se tornando como Sodoma e Gomorra. E no ano seguinte, aliás, em 1906, 3 anos depois, o maior terremoto da história dos Estados Unidos aconteceu. Né, nessas duas cidades, completamente destruídas. Né. Ela fala também de guerras, onde o mundo inteiro estariam envolvidas. Ora, Ellen White morre em 1915, ela prediz isso bem antes. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, 1 ano antes dela morrer. Depois vai haver um tempo de paz e uma Segunda Guerra Mundial em 1939. Ela diz nos seus textos, primeiro, vai haver guerras, né? Derramamento de sangue, privações, necessidades, fome, pestilência. Depois ela vê um pequeno tempo de paz. E depois, no final, ela diz novamente guerras. Ela diz lutas, guerras, derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nessa luta e confusão. Também ela vai predizer, veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergerão, sendo sacrificado milhões de vidas humanas. Né? Milhares de navios foram afundados, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Na primeira e na segunda. Ali está o navio brasileiro Almirante Tamandaré, que foi afundado pelos alemães, entre os muitos navios brasileiros e de todo o mundo afundados ali. Milhares de pessoas perderam a vida. Né? Ela predisse também bolas de fogo caindo do céu e acabando, destruindo todas as cidades. Na época que ela morre, o avião estava ali começando ainda. Santos Dumont e os outros ali, os franceses, estavam desenvolvendo. Os aviões vão ter ali uma parte importante na Segunda Guerra Mundial. Né? 25 anos depois da sua morte. Ela vai dizer que teve ali uma mensagem que disse: das janelas eu podia avistar uma terrível guerra. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, em muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Você que gosta de estudar sobre história e ver as cidades da Europa, principalmente Alemanha, Inglaterra, grandes cidades completamente destruídas por bombardeios e bombas que eram jogadas do céu para os aviões, destruindo tudo. Né? Agora veja esse texto. Ela diz: eu vi uma imensa bola de fogo cair do céu, no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Né? Agora ela não fala de muitas bombas, ela fala de uma, que cai em meio a lindas habitações. Será que ela não viu ali as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki? Lindas cidades com lindas casas que foram destruídas imediatamente, cada uma com uma bola de fogo. Não é? Ela prediz também o ecumenismo, união das religiões. Ora, hoje isso é normal para nós. Mas, por exemplo, o pessoal da minha geração, aí, os sessentões e os mais antigos, na nossa época, falarem quem era crente e protestante, todos tinham uma grande aversão a quem era crente e protestante. Outras religiões, então,
Hoje a pessoa pode ser espírita e ser católico, e muitos evangélicos, e todo mundo está mais unido. Você vê não só os cristãos se unindo. Aqui você tem uma foto aqui do Papa com várias religiões, né? E ela diz, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, o fim estaria próximo. Hoje você vê, né, aqui está uma foto já do Papa com vários pastores evangélicos, e alguns deles disseram que o protestantismo terminou. O que Lutero começou há 500 anos atrás, em 1917, eles disseram, agora o protesto acabou, somos um povo só e unido. Parece bonito, mas essa união fomenta, né, uma falsa palavra de Deus. Veja, agora aqui vamos trazer algumas contribuições e previsões científicas de Ellen White. Fez muitas, mas vamos aqui, eu separei algumas. Por exemplo, ela fala da verdadeira ciência e da falsa ciência. A verdadeira ciência nunca vai contradizer a Bíblia. A falsa ciência vai contradizer a Bíblia, né? Então a Bíblia nunca está em contradição com a ciência, nem a ciência vai contradizer a Bíblia, porque Deus é o Deus da ciência. Veja no livro Mente, Caráter e Personalidade, um livro que eu sugiro todos leiam. Todos deveriam ler esse livro, Mente, Caráter, Personalidade. Ela vai dizer em 1870 sobre a influência da mãe na vida do bebê, ainda dentro do útero materno. Foi somente, queridos, 80 anos depois, em 1950, que saiu um estudo sobre isso. Mas Ellen White, em 1870, já ensina a igreja. Veja, o dom profético para edificar o quê? A igreja. Que as mães deveriam ter uma atenção especial aos bebês ainda no útero. Ela vai dizer que é importante a mãe ter bons traços de caráter, porque muita coisa é comunicada ao bebê. Né? Por exemplo, a mãe, que é hábil, professora de seus filhos, deve, antes de seu nascimento, formar hábitos de abnegação e domínio próprio, pois transmite-lhe suas próprias qualidades, seus próprios traços de caráter, fortes ou fracos. Vai dizer também, né, que a mãe já deveria cantar hinos para o bebê no útero, principalmente depois dos 6 meses, a gente já sabe que o cérebro já está formado. Tudo isso para fortalecer e edificar a igreja na palavra de Deus, né? Reforma de saúde, uma mensagem que veio a ela em 1863 e mudou a história da igreja adventista. Ela mesma rejeitava várias coisas. E os irmãos iam falar com ela, não, isso aí não... Se for a vontade de Deus, ele vai me dizer. Ali foi um erro dela também, né? Ela deveria ter estudado esse assunto com os irmãos. Até que em 1863 veio a mensagem de saúde. E ela vai dizer, o regime alimentar afeta de modo notável a mente e a disposição. De alguns anos para cá, a medicina tem chamado o estômago, o aparelho digestivo, do segundo cérebro. O segundo cérebro. Tudo que comemos é combustível para a vida e para o corpo, né? E a igreja já ensinava isso desde 1863, já há muito tempo, né? Ela fala, por exemplo, queridos, em 1905, dos efeitos maléficos da cafeína. Cafeína detona o sistema nervoso central. Hoje tem muitos estudos que já falam disso. Agora tem um outro lado da indústria que vai dizer que a cafeína é bom para você, que estimula você, que dá energia para você. Estimula, a cafeína é um estimulante, obviamente. Mas os efeitos dela depois são negativos. É como a cocaína, que a princípio estimula. Como a nicotina do cigarro, estimula. Depois joga a pessoa num buraco mais profundo do que ela estava, né? Ela vai dizer os efeitos do chá e café, que são bebidas com cafeína. Chá preto, né? Chá mate. Chamarrão, né? O chá preto atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. Qual bebidas populares tem cafeína?
Coca-Cola, refrigerante. Por isso que é viciante. Que você tem que beber de novo. Vício, né? O primeiro efeito é estimulante. Aparentemente é bom. Em virtude desses resultados, muitos julgam que seu chá ou café lhes faz grande benefício. Mas é um engano. O uso continuado desses irritantes nervosos é seguido de, presta bem atenção e guarda isso, dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam de repouso, sossego em lugar de estimulantes e hiperatividade. A natureza necessita de tempo para recuperar exaustas energias. Aí você olha hoje, The New England Journal of Medicine, associando o uso do café a mortes prematuras. Também outros meios da ciência dizendo, né, o café a cafeína vai afetar o sono, mesmo muito tempo antes de você ter tomado. Ah, não, só tomo de manhã. Já vai afetar o bom sono das pessoas. Outros meios de comunicação da medicina, a cafeína atrapalhando a absorção de ferro e a absorção também de cálcio. Cafeína é um ladrão de cálcio, o café é um ladrão de cálcio, que está matando muita gente, né, com a osteoporose. Ladrão de cálcio. Então, a própria medicina, esse site aí eu peguei, é um site que está falando bem da cafeína. Aonde você conseguir bastante cafeína? Aí tá. Café descafeinado tem cafeína, chocolate quente, chá verde, Coca-Cola, chá preto, Red Bull. Um dia desse fui visitar um irmão no hospital, está lá doente. Ele mandou os parentes comprar Red Bull para ele, para dar energia no hospital. Eu falei, mano, você tem que correr disso aí. Já está se enchendo de medicação, rapaz, você vai acabar morrendo aqui. Né? Café instantâneo, café moído, olha só a quantidade de cafeína. O site falando bem para você. No finalzinho da reportagem, ele vai dizer assim, ó, essa reportagem. Efeitos indesejados mais comuns da cafeína. Dor de cabeça, tremor nas mãos, irritabilidade, palpitação, aumento de pressão sanguínea, náusea, queimação no estômago, insônia. Parece até o que Ellen White disse mais 100 e tantos anos atrás. Né? Outros aqui, como a cafeína afeta o sistema nervoso. A cafeína age diretamente no sistema nervoso central, bloqueando os receptores de adenosina, substância responsável por regular o sono e o relaxamento. Essa mesma ação pode, de fato, causar problemas como intensificação da ansiedade. Né? Em suma, o excesso de cafeína pode estimular demais o organismo, resultando em desequilíbrio emocional. Né? Não é à toa que depressão é a doença do século. Doenças emocionais causadas por estimulantes. Né? Café e seus amiguinhos. Né? O café é uma satisfação nociva, ela vai dizer. Cigarro. Em 1848, uma menina ainda de 20 anos vai dizer para a igreja sobre os efeitos maléficos do fumo. Hoje você fala assim, pastor, mas isso é óbvio. Óbvio hoje. Óbvio a partir de 1957, 100 anos depois que ela disse. Porque antes, a medicina na época dela, em 1848, se vocês tinham as doenças mais temíveis da época, era tuberculose, pneumonia e tuberculose. Doenças pulmonares. E os médicos da época receitavam fumar e fumar cachimbo. Quanto mais fumaça, mais limpo, mais limpeza ia dar no seu pulmão. Veja só. Aí chegou a menina de 20 anos, lembra lá que ela recebeu uma pedrada na cabeça? O pessoal, essa menina aí, é a pedrada na cabeça, ela está delirando. Aí, aos 20 anos, ela fala que o fumo é um veneno lento, perigoso, e os seus efeitos são mais difíceis de erradicar do organismo do que a bebida, do que o álcool. Ele prende a vítima em mais fortes cadeias de servidão. Então foi só em 1957, mais de 100 anos depois, 100 anos atrasado, que a medicina vai dizer nos Estados Unidos ali, com projetos que American Cancer e a Associação Americana de Câncer vai dizer que o cigarro é maléfico e provoca câncer. Né?
Também a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A metabolização do álcool é cancerígena. Isso é fato científico. Então não tem aquele negócio de pouco beber muito. Ela já diz, não permitais que uma gota de vinho ou bebida alcoólica passe os vossos lábios, pois no uso dessas bebidas está loucura e miséria. Eu já vi crente que bebe vinho, mas rejeitam a cerveja. Cerveja é pecado, vinho a Bíblia diz que pode tomar. Queridos, vinho tem 15% de álcool, cerveja tem 5%. É uma tolice muito grande esse argumento. A Bíblia proíbe. Né? Álcool destrói células que você nunca mais vai recuperar. E Deus é tão bom que até com o bêbado que faz ele dormir, para ele parar, para não ter uma overdose de álcool. Mas as pessoas continuam se matando. Né? Já viu aquela questão ali, queridos? Foi uma febre, e ainda por aí é. Para você emagrecer, o melhor é comer de 3 em 3 horas. Alguém já receitou isso aí para você? Isso aí já está caindo, já caiu, mesmo entre o mundo aí da ciência. Muitos já pregam contra isso. Mas ela já dizia, o costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. E ela vai dizer, olha, sobre algumas circunstâncias, comer 3 vezes para alguém que trabalha no pesado pode ser útil. Mas a terceira refeição, à noite ali, uma torradinha, uma fruta, uma coisa bem leve. Mas a melhor é comer 3 vezes por dia. 2 vezes. 2 vezes por dia. Isso hoje é comprovado cientificamente. Quer emagrecer? Coma 2 vezes por dia. E coma bem. Coma bem. Com equilíbrio, temperança. Não passe fome, come bem. E à noite, já viu aquela história? De manhã comer como um rei. À meio-dia como um príncipe. E à noite como um mendigo. Né? Às vezes o coitado não tem nada para comer. Então, está mais uma dica. Luz solar mata bactérias. Com a mensagem de saúde em 1863, vem o ensino para a igreja que os irmãos, ao construírem casas, constroem com janelas grandes, viradas para o sol. Porque o sol mata bactérias. Ela não usa a palavra bactérias e vírus, ela vai usar a palavra germe, aquela palavra da época. Né? Mas só foi em 1944 que teve um estudo falando sobre que o sol mata vírus e bactérias, dezenas de anos depois, mas a igreja já era edificada e ensinada a ter saúde, né? 80 anos antes. 80 anos antes. Força elétrica do cérebro. Ela vai usar essa expressão. Ela diz, a energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo. E assim é de inestimável na resistência à doença. Ela fala isso numa época onde quase estava começando a ter luz. Energia já era conhecido, mas a luz ali das casas, né? Era uma época que estava começando aquilo ali. Sabia-se pouco sobre energia. Vem uma moça, uma mocinha nova e diz que nós temos energia dentro do corpo. Queridos, ou é algo sobrenatural, ou essa mulher é louca, porque alguma coisa tinha ali. Né? Para ela falar expressões tão fortes. Né? Eu não sei aqui quantos já fizeram eletroencefalograma. Alguém já fez aqui? Eletroencefalograma. Quando eles desconfiam que a pessoa está meio doida, eles fazem, né? Eu já fiz, queridos. Eu caí uma queda que eu sofri de um caminhão e bati com a cabeça no asfalto, né? Muita dor de cabeça. Já fiz eletroencefalograma. Então, o corpo é movido à eletricidade, né? Mas ela já ensinava isso à igreja, a importância do cérebro, né? A importância do cérebro na vida. Outra afirmação científica, foi-me mostrado, veja, foi-me mostrado em visão, em sonhos, o quê? Foi-me mostrado que mais mortes foram causadas por drogas, que são remédios, né, do que
por todas as outras causas combinadas. Uma vasta quantidade de mortalidade prematura seria impedida. Multidões de médicos e multidões de drogas têm amaldiçoado os habitantes da terra e têm levado milhares de pessoas à morte. A indústria farmacêutica, hoje, é mais uma indústria para a morte do que para a vida. Podem os remédios... Estou falando aqui para que você não deve tomar remédios, né? Estou dizendo aqui que a indústria não pensa quase na saúde de ninguém. Um remédio pode ajudar você aqui e causar 10 problemas ali. Né? E assim a terra vai sendo amaldiçoada. Os hospitais estão lotados. A corrupção tira aparelhos e tecnologia e gente que deveria estar ali na prevenção. Os médicos. Né? Eu fui num médico um dia desse, a minha consulta demorou 2 horas. Perguntou tudo, anotou tudo. E na maioria deles é 15 minutos, 10 minutos, nem olha na sua cara, toma esses remédios aqui, está tudo certo. E assim, a humanidade sendo amaldiçoada. Ela vai dizer em 1905 que o câncer é causado também por germes, que são vírus, bactérias. Isso só vai em 1935, 30 anos depois, os cientistas descartaram essa possibilidade. Não existe isso. E mais tarde, né, no ano de 1956, o Dr. Wendell Stanley, ele vai comprovar cientificamente que câncer também é causado por vírus e bactérias. Ela diz: a carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. O povo come carne continuamente, carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas outras doenças. A questão de Ellen White, a carne, não é uma questão que é pecado aqui, comer carne na Bíblia. Não existe isso aqui na Bíblia. É uma questão do contexto dos últimos dias e as doenças nos animais. Paulo fala em Romanos que a criação geme, né, por redenção, porque está caída. E o consumo de carne tem piorado a saúde humana. Ou você acha que, quando você vê lá os frigoríficos, todo mundo lá de branco, vai purificar aquela carne ali de vírus e tudo? Animais que poderiam levar anos para ser abatidos, levam meses para ser abatidos. Né? Dentro em pouco não haverá garantia na posse de rebanhos ou gados. A terra está em decadência, ela vai dizer. Agora veja as doenças dos animais, né? Muitas doenças. Vaca louca, febre aftosa, gripe suína, peste suína africana, gripe aviária, né? Um pintinho que é levado para um aviário ali, para uma granja. 28 dias, ele já está do tamanho de uma galinha. Como? Tecnologia. Tecnologia nada. Suplementos exagerados. Vão inchando, vão engordando os bichos. Né? Na realidade não é um pintinho, é como se fosse um bebê de 1 ano pesando 200 quilos que as pessoas estão comendo. Doenças nos animais. Aqui ela fala: digo-lhes que o tempo virá logo quando não haverá segurança no uso de ovos, leites e creme e manteiga, por motivo de doenças animais. Será que está seguro? Ela vê um tempo, que na época dela pegava o leite e logo já estava na mesa. Ela viu um tempo onde não poderíamos mais beber leite. Nada de produto animal praticamente lácteo. Por quê? Doença nos animais. Aí você vai para o jornal, eu vi isso aqui ontem. Leite com soda cáustica e água oxigenada era vendido no Brasil e na Venezuela. Empresários são condenados em Santa Catarina por adulterarem leite. Adulterar leite. Empresários em Santa Catarina, que dizem que é o estado mais honesto do Brasil. Então você imagina o resto. Né? Rio Grande do Sul, Ministério Gaúcho, denuncia 14 pessoas por adulterar leite com produtos químicos. Né? Lá no Pernambuco também, soda cáustica, água oxigenada e produtos com salmonela. Será que onde esse tempo está no futuro ainda ou já passou?
Isso aqui dá uma encrenca danada na internet contra Ellen White. Porque ela fala da masturbação e dos efeitos nocivos da masturbação. Ela vai dizer: diminuição da energia vital, a prática de hábitos secretos, certamente destrói as forças vitais do organismo. Toda ação vital desnecessária será seguida de correspondente depressão. Entre os jovens, o capital vital, o cérebro, é tão severamente submetido a esforço em tenra idade que há uma deficiência e grande exaustão que deixam o organismo exposto a enfermidades de várias espécies. E ela cita as enfermidades e o povo fica escandalizado. Oh, isso aqui não tem comprovação científica nenhuma. Aí cristãos ali criticando ela por isso, que deveriam estar de acordo com ela. E o mundo hoje, eles incentivam, motivam na revolução sexual a masturbação, que é bom. Isso vão dizer. Mas destrói as forças vitais, né? Masturbação zera o zinco do corpo. E o zinco é responsável pelo bem-estar da mente. Falta de zinco está associado à demência. À demência, né? Problemas mentais. Aqui você vê a isto é, masturbação, conheça os efeitos colaterais. Eles estão defendendo a masturbação, mas sabem que tem efeitos colaterais. Né? Outros meios ali da medicina defendem a masturbação, mas fala que faz mal, né? Causam problemas físicos, mas também os problemas psicológicos e sociais são mais frequentes. Mas arrebentam com Ellen White na internet, por causa disso. Se causa problema mental, físicos e emocionais, vai afetar todo o organismo. Isso vai causar vários problemas de saúde. É óbvio que sim, né? Aqui há algo que é polêmico, e quem gosta de polêmica, né, eu não gosto. Aqui ela diz: Deus fez o seu sábado para o mundo esférico, e quando o sétimo dia chega para nós, nesse mundo arredondado, tem uns que creem em terra plana, né? Ela aqui já prediz que o mundo é esférico e arredondado. Um dia a gente vai saber, queridos, a gente vai subir nas nuvens do céu com poder e grande glória, a gente vai deixar a terra para trás. Mas por enquanto, eu fico com a Bíblia e depois com o dom de profecia, né? Conjunto de características do profeta, indo para o final: exalta Cristo. Todo profeta exalta Jesus. Ellen White exalta Jesus, exaltou a sua vida inteira. Esse livro, desejado de todas as nações, foi um livro escolhido pela Biblioteca do Congresso Americano como a melhor obra sobre a vida de Jesus depois da Bíblia. Livro desejado de todas as nações, um livro maravilhoso, reconhecido até pela Biblioteca do Congresso Americano. Ela diz: Jesus é o centro vivo de todas as coisas. Exaltai a Jesus, vós que ensinais o povo, exaltai-o nos sermões, em cânticos e em oração. Seja a ciência da salvação o tema central de todo sermão, de todo hino. Seja ele manifesto em toda súplica. Revelai o caminho da paz à alma turbada e acabrunhada, e manifestai a graça e a suficiência do Salvador. Sempre Ellen White exalta Jesus, né? Outra característica do profeta, já falamos, exalta sempre a Bíblia. Para ela, a Bíblia é a única regra de fé. E não há outro livro melhor para dar vigor à mente e às faculdades mentais, espirituais, emocionais, do que a Bíblia. Ela está sempre recomendando, nunca contradisse a Bíblia em nada. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus diz: vamos conhecer o profeta pelos seus frutos, né? Uma mulher que nunca se enriqueceu com a igreja, nunca aceitou ser pastora da igreja, tudo que usava, trabalhava, era para angariar recursos para a obra e para a pregação do evangelho. Até os meios de comunicação americanos, modernos e antigos, quando Ellen White morreu, vários jornais dos Estados Unidos mencionaram a sua vida abnegada de entrega às pessoas, à necessidade e ao bem-estar de todos, né? Quando ela morreu, ela pediu que a sua casa fosse vendida, não passasse para os filhos, cada filho se virava depois. Ela disse que a casa dela deveria ser vendida e o dinheiro revertido para a pregação mundial do Evangelho em várias nações.
Depois a igreja vendeu a casa dela, como o desejo dela. Hoje, pessoas milionárias compraram a casa dela e fizeram um museu lá nos Estados Unidos que as pessoas podem visitar, né? Outro fake news sobre ela, que Ellen White plagiou. O que é plágio? É copiar o texto de alguém. Quando você faz um trabalho científico, você copiou um texto de um livro, você tem que dizer no seu trabalho a fonte, citar de onde você copiou aquilo. Se você não fizer isso, é crime, é plágio, é ilegal. Ellen White, ela escreveu 100 mil páginas. E algumas coisas ela realmente copiou de outros livros, né? Assim como os provérbios na Bíblia, o livro de provérbios não eram inspirados só judeus, não é um pensamento só de judeus. Era ali a parte, em todo mundo árabe, tinha aqueles provérbios ali. E eles ajuntaram e compilaram os melhores, né? E lá não cita de quem fez ou quem é. Você vai para a Bíblia, não há citação. A igreja adventista contratou uma empresa secular para fazer um trabalho, para pesquisar se Ellen White plagiou ou não. Eles pegaram e analisaram as 100 mil páginas, chegaram à conclusão que Ellen White não plagiou. Por quê? Porque na época dela não tinha lei do plágio, né? Lei de plágio, você poderia copiar e não necessitava dar citações. Você vê na Bíblia, Apocalipse, mais de 400 versos, 288 são textos do Antigo Testamento de outros profetas. João não citou ninguém, olha, esse aqui foi do profeta tal, esse aqui, nada disso. Marcos escreveu o primeiro evangelho, e Lucas e Mateus copiaram de Marcos, abertamente, está ali, mas nem citaram isso, né? Não havia, portanto, Ellen White, isso aí é um fake news, ela não plagiou. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé. As colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas, e então a caminhada descente para a perdição. O dom profético edifica a igreja, fortalece a igreja. Isso é importante para nós. É uma luz menor que nos guia à luz maior. E aonde eu ando? E eu já andei em alguns países. Aonde a igreja adventista, o povo adventista dá mais valor ao dom de profecia, a igreja está crescendo e avançando. Aonde se dá menos valor, a igreja está estagnada, né? Estagnada. Todos os 100 mil páginas estão lá no White State, guardadas nos Estados Unidos, e estão à disposição de todos aqueles que querem pesquisar. De vez em quando surgem alguns dizendo, olha, a igreja escondeu muitos textos de Ellen White, mudou muita coisa. Isso é mais um fake news que anda, queridos, muitas vezes no nosso meio também, né? Paulo diz à igreja de Tessalônica, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bem. Alguns falam mal, muitas críticas, mas nunca leram um livro. Um livro. Eu, a princípio, disse a vocês que eu rejeitei o dom profético quando eu estudei pela primeira vez. Mas a pessoa me deu um livro para ler, e eu fiquei encantado com aquele livro, com aquela mensagem que me trouxe mais próximo de Deus e da Bíblia. E assim eu fui lendo, e nunca mais parei de ler e pesquisar. E sempre a gente está usando o dom profético para a nossa edificação, para a edificação da igreja. Lembrando que a maior autoridade eclesiástica é a Bíblia, a palavra de Deus, que nós devemos estudá-la com amor, com afinco. Está chegando o tempo da volta de Jesus. E muitas pessoas vão olhar para o mundo, olhar para as coisas e ficar pelo caminho. Mas aquele que se apega a Deus, a sua palavra, aos princípios divinos, vão chegar até o final da caminhada. Então, como Ellen White diz, queridos, recomendo-vos a Bíblia. A Bíblia, como nossa única regra de fé e doutrina. Nenhuma doutrina adventista é baseada nos textos de Ellen White, mesmo que são importantes e nós demos atenção a ele. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que você possa, como fez a igreja de Bereia. Paulo chegou lá e pregou,
Os bereanos foram sempre conferir nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era verdade, né? E nós devemos também pesquisar a verdade todos os dias. Perdão por ter passado um pouquinho do limite, essa palestra é longa, mas vamos terminar aqui com a oração e a saída final. Convido vocês a se colocarem em pé e vamos orar. Se você não esteve aqui mês passado e não assistiu à primeira parte do dom profético, fundamentação bíblica, procure ali no site da Igreja Adventista do Perequê. Ali vai estar ali esse tema e essa palestra também. Vamos orar? Querido e bom Deus, nesse momento, mais uma vez, lhe agradecemos por estarmos nesse dia na tua casa. Aqui, Senhor Deus, adoramos a Ti em espírito e em verdade. Abençoe esta igreja, abençoe cada um de nós aqui. Estamos chegando nos últimos anos da história humana. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E aqui nos entregamos completamente a Ti, Senhor. Salva-nos, a nós e nossa família também. Que o Senhor possa, mais uma vez, guiar os nossos passos, a Tua palavra, todos os dias entender a Tua vontade para nós ali. Obrigado por tudo, oramos agradecendo, em nome de Jesus, amém.